Enquanto todos estão upando de nível e caçando monstros, eu me escondo na vila inicial para farmar monstros silenciosamente. Desde que os mundos dos jogos globais se fundiram com a realidade, qualquer jogador que morra no jogo, a vida do corpo real na realidade também desaparecerá. No entanto, as habilidades dos jogadores no jogo também podem ser extraídas para a realidade. Como um renascido, sei que preciso jogar o jogo com cautela. Na vida passada, porque levei minha irmã para crescer até o top 100 global dos mais fortes, acabei tendo meus olhos arrancados por jogadores que odiavam minha irmã. Agora que renasci, decidi me livrar desse fardo. Nesse momento, uma voz fria ecoou na minha mente. Olho do julgamento ativando. Você ganhou o poder do julgamento. Essa cena repentina me deixou atordoado por um momento. Então fechei os olhos e na escuridão vi uma descrição. Olho do julgamento. Ativado. Atributo único. Poder do julgamento. Poder do julgamento. O mais verdadeiro do universo. O poder original mais antigo. A autoridade supera regras e ordem. Você não possui divindade. Não é possível ativar o poder temporariamente. Mas o efeito passivo está ativo. Poder passivo. Ao entrar no jogo de artefatos divinos, você receberá automaticamente o talento de nível mais alto. Ao ver isso, fiquei chocado. Na vida passada, meu talento era o talento de nível esmeralda. E o talento do jogo de artefatos divinos. Equipamentos. Habilidades. Vários níveis. Existem 13 níveis no total. O mais inútil é o inferior. O nível mais alto é o imortal. Pensando nisso, entrei rapidamente no jogo. Porque na vida passada, eu só confiava no nível esmeralda, para entrar no top 100 global. Agora tenho a chance de obter talentos de nível superior. Isso me deixa um pouco difícil de imaginar. Em seguida, um raio de luz cinza esbranquiçada brilhou. Bem-vindo ao jogo de artefatos divinos. Você está indo para a terra abandonada pelos deuses. Por favor, selecione sua profissão. Depois de escolher uma profissão, você receberá imediatamente um talento que corresponda à profissão. Boa sorte! Assim que as palavras caíram, na minha frente. E então uma roleta apareceu. A roleta tinha muitas classes. Guerreiro, mago, clérigo, arqueiro, assassino. Então, sem hesitar, comecei a escolher uma classe aleatória. No instante seguinte, a roleta branca começou a girar, enquanto o ponteiro girava continuamente. Finalmente parou em uma área marcada com um ponto de interrogação. Ding-dong! Parabéns, você obteve a classe Sombra. Único. Sombra. Classe oculta única. Você obteve Sombra. Incorpore a Sombra. É a ceifadora na escuridão. Olhando para o painel de atributos à minha frente, fiquei encantado. Eu realmente obtive uma classe oculta. E as habilidades desta classe podem ser muito aprimoradas. Minha capacidade de sobrevivência no jogo. Agora, o jogo e a realidade estão fundidos. Se eu apenas avançar descuidadamente como antes, só vou virar petisco para chefões poderosos. Em seguida, verifiquei minhas habilidades iniciais. Habilidades iniciais. Ocultar. Inferior. Entre em um estado de invisibilidade por 8 segundos. Atacar irá revelar você. Ataque furtivo aumenta o poder de ataque em 30%. Recarga de 30 segundos. Habilidades iniciais. Aprimoramento de ataque pelas costas. Inferior. Efeito passivo. Ao atacar por trás do alvo, o dano aumenta em 10%. Enquanto eu ainda estava pensando em como usar as habilidades, o efeito passivo do olho do julgamento é ativado. O sistema me deu aleatoriamente um talento de nível superior. Ding-dong. Parabéns, você recebeu o talento. Evolução infinita. Evolução infinita. Talento de nível primordial. Qualidade cinza esbranquiçada. Você matou um monstro no modo individual. Haverá probabilidade de obter pontos de evolução. Usado para evoluir habilidades. Que diabos? Não era um talento de nível divino? Por que é um talento primário de qualidade cinza esbranquiçada? Será que fui enganado pelo sistema? Não usei nenhum truque aleatório. Use o talento para evoluir infinitamente. Evoluir a habilidade Atração Oculta. Ding-dong. Você gastou um ponto de evolução. Restam 4 pontos. Habilidade inicial Atração Oculta. Qualidade inferior Evoluir para comum. Entre em um estado de invisibilidade que dura 12 segundos. Atacar o tornará visível. O poder de ataque do primeiro golpe após sair da invisibilidade aumenta em 60%. Recarga de 28 segundos. A duração da invisibilidade aumentou. E a qualidade da habilidade também melhorou. Isso imediatamente me chamou a atenção. Isso, combinado com o efeito passivo da classe Sombra, já atingiu 24 segundos de tempo de invisibilidade. Continuar evoluindo. Ding-dong. Você consumiu 2 pontos de evolução. 2 pontos restantes. Habilidade inicial.
Ocultação. Atualização comum para bronze. Entre em um estado de invisibilidade por 16 segundos. Atacar irá revelar. O ataque de rompimento de invisibilidade aumenta o ataque em 90. Recarga de 26 segundos. Agora minha duração de invisibilidade já excedeu o tempo de recarga da habilidade. E cada ataque de rompimento de invisibilidade também terá 90 de dano extra. No início do jogo de artefatos. Um mago. Arqueiro. Uma classe como guerreiro. O poder de ataque pode ter cerca de 20 ou 30 pontos. 90 pontos de ataque. É equivalente a várias vezes mais dano do que os outros. Além disso, a passiva da minha classe sombra lança um ataque quando o oponente não tem visão. Dano triplicado. Esses 90 pontos de ataque extra, na verdade, equivalem a 180 pontos de ataque extra. Esta é a vantagem da única classe oculta? É simplesmente absurdo. Afinal, na vida passada, eu nunca ouvi falar de habilidades evoluindo desse jeito. Seja equipamento ou livro de habilidades. Qualquer raridade que saísse de um monstro permaneceria para sempre nessa raridade. Não haveria mudanças. E agora, meu talento primordial já ultrapassou completamente a lógica. Evolução infinita. A partir de agora, minhas habilidades irão esmagar qualquer um. Em seguida, olhei para a tela à minha frente. Por favor, digite seu nome de jogo. Levantei a mão e escrevi 2 palavras. Sombra. Dindon. Seu nome é Sombra. Entrando na terra abandonada pelos deuses. Imediatamente meus olhos escureceram. E então apareci na praça central de uma pequena cidade. Bem-vindo à terra abandonada pelos deuses. Esta é uma terra decadente. Inúmeros monstros anseiam. Por favor, tenha cuidado. Eles estão prontos para te despedaçar a qualquer momento, para roubar sua vida. Saia da cidade e mate monstros. Você ganhará a vida negociável. Mas você está no jogo. A morte deduzirá metade da sua vida restante, incluindo vida negociável e não negociável, na terra abandonada pelos deuses. Existem 10 cidades iniciantes no total. As cidades iniciantes também são conhecidas como zonas seguras. Cada cidade iniciante pode acomodar no máximo 1000 pessoas. Depois que estiver cheia, os jogadores que entrarem depois serão alocados para outras cidades de graduação. No entanto, as cidades de graduação são baseadas na região e tempo de entrada. Então os jogadores desta cidade de Baker são todos da cidade de Jiangai, na grande nação Xia. Depois de verificar as informações do mapa, eu imediatamente abri meus próprios atributos. Os atributos de personagem são cruciais em qualquer jogo. Vendo isso, levantei uma sobrancelha. Este bônus de atributo é tão alto. Você sabe, minha classe de guerreiro na minha vida anterior só adicionou 3 pontos de força e 3 pontos de constituição ao se formar. Atributo de força. Afeta o poder de ataque físico. Atributo de constituição. Afeta a defesa física e a saúde. Atributo de agilidade. Afeta a velocidade de movimento, velocidade de ataque e velocidade de lançamento de feitiços. Atributo de espírito. Afeta o poder de ataque elemental e a resistência elemental. Na vida anterior, muitas pessoas optaram por adicionar força no início. Ou adicione espírito para aumentar o ataque mágico físico. Mas, na verdade, a agilidade é o mais importante. Os monstros no jogo artefato são extremamente fortes. Qualquer monstrinho pode facilmente esmagar novos jogadores. No início, você deve adicionar agilidade para garantir a sobrevivência. Não importa qual seja a classe, apenas na velocidade. Ter uma vantagem torna possível matar monstros sem danos. Muitos jogadores têm um equívoco natural de que o dano é o mais importante. Mas você deve saber que a morte no jogo artefato subtrairá a vida útil. Então eu adicionei diretamente 5 pontos. Todos os pontos de atributo livre foram adicionados à agilidade. Este é um carinha gordinho ao lado, olhando ao redor com uma expressão confusa. Que lugar é esse? Que terra abandonada pelos deuses? Que profissão? Que codinome? Eu só virei à noite jogando e fui para casa deitar. Estou tendo alucinações? Um jovem de óculos ao lado também parece um pouco confuso. Não sei. Eu também passei a noite jogando comer frango. Como vim parar aqui depois de dormir? É normal os primeiros jogadores a entrar no jogo Artefato Divino estarem confusos. Porque para entrar no jogo, basta dormir. Depois de entrar no jogo, o corpo na realidade se torna virtual. Isso também é para evitar que os jogadores sejam mortos na realidade depois de entrar no jogo. Isso afetaria muito o progresso do jogo. Nesse momento, eu já tinha chegado à fronteira da pequena cidade. Ao cruzar a fronteira, não estaremos mais na área de proteção para novatos. Então, não hesitei e liberei a habilidade diretamente. Instantaneamente, minha figura se fundiu com o ambiente ao redor. Logo cheguei a uma floresta esparsa.
De longe, vi a silhueta escura de um rastreador. Rastreador. Nível. Qualidade. Comum. Avançando. Este creeper está obviamente digerindo a vida útil dos jogadores caçados. Eu semicerro os olhos. Depois que um monstro caça a vida útil de um jogador, avançar leva tempo. Este creeper na frente dos meus olhos é obviamente ganancioso. Depois de caçar 5 jogadores, ele já poderia ter encontrado um lugar seguro para avançar primeiro, mas ainda está parado aqui. Obviamente ainda quer matar mais. Nesse caso, cuspa sua vida útil para mim. Então encontrei um canto escondido. Quando o tempo de invisibilidade acabou, solte a sombra oculta novamente. Existe uma conexão perfeita entre duas invisibilidades. Eu me aproximo silenciosamente do creeper com uma adaga de sucata na mão. Mantendo o estado de invisibilidade, chego atrás do creeper e ataco instantaneamente. A adaga de sucata aparece da escuridão e se transforma em um ponto. E cai precisamente na nuca do creeper. A nuca é um dos pontos fracos do creeper. Enquanto um ponto fraco for atingido, o dano aumentará em 50%. Menos 372. Ataque de ponto fraco. Com apenas uma facada na nuca do creeper. Sangue branco acinzentado escorreu e ele instantaneamente caiu no chão. Essa classe de sombra é muito poderosa. Eu mesmo estou chocado. 90 pontos de ataque extra dobraram ou triplicaram o dano da habilidade. Jindon, você matou um rastejador. Você ganhou 10 pontos de experiência. Você ganhou 10 pontos de experiência. Em seguida, um orbe de luz do tamanho de um punho se condensou lentamente no cadáver do rastejador. Estendi a mão e segurei o orbe de luz na minha mão. Você ganhou 3 dias de vida. Negociável. Você ganhou 54 dias e 155 de vida. Não negociável. A vida negociável pode ser usada para extrair equipamentos, habilidades e classes para a realidade. Justamente quando eu estava lamentando que monstros derrubavam 3 dias de vida negociável ser muito pouco. 2 outras peças de espólio caíram debaixo do cadáver do rastejador. Uma peça de equipamento. E um livro de habilidades. Botas de couro corrompido. Inferior. Qualidade cinza. Mais 3 de defesa física. 5% de velocidade de movimento. Requisitos de equipamento. Nível. Livro de habilidade. Cone de gelo. Comum. Qualidade branca. Livro de habilidade de mago. Requisitos de aprendizagem. Nível. A probabilidade de um rastejador, como um monstro comum de nível 1, derrubar espólios ainda é relativamente pequena. Parece que minha sorte não é tão ruim. É uma pena que não tenha muita utilidade para mim. No momento, meu principal objetivo são pontos de evolução. Então eu ativei a sombra oculta e caminhei para as profundezas da floresta. Nesse momento, outros jogadores também começaram a sair da cidade de Concha para explorar. Alguns deles formaram equipes. E outros eram ousados e destemidos, caçando monstros sozinhos. Nesse momento, nas profundezas da floresta, um casal estava. O jovem tinha 1,80 metros de altura e era corpulento. Aparentemente, ele deve ser um guerreiro. A garota estava segurando um cajado. Ela deve ser uma clériga. Uma combinação tanque-cura muito comum. Os dois caminhavam pela floresta sem se preocupar. Não parecia que estavam explorando, mas sim fazendo um piquenique. De repente, o som do vento veio de cima de suas cabeças. Os dois também estavam alertas e imediatamente levantaram a cabeça. Como resultado, antes que pudessem ver o que era, foram enredados por 2 filamentos de teia de aranha brancos e tenazes, amarrados a uma grande árvore ao lado. Uma aranha preta de olhos brancos, com 2,5 metros de altura, desceu lentamente por um único fio de teia branca. Os dois imediatamente começaram a gritar, poupados pelo próprio carrasco. Capturador da prisão. Nível. Bronze. Não é um monstro comum, mas um mini-chefe de nível bronze. Este é exatamente o monstro selvagem que estou procurando. Porque, desde que eu mate um monstro nível chefe, posso obter pontos de evolução com 100% de certeza. Neste momento, estou nas sombras ao lado. Capturador da prisão nível bronze. A quantidade de vida está em torno de 1.500 a 2.000. Completamente inatingível para um novato comum. Não importa quantas pessoas venham, é uma morte certa. A chave é: este mini-chefe provavelmente tem muitas pequenas aranhas sob seu comando. Neste momento, das árvores ao redor, veio uma série de sussurros. Imediatamente depois, um grupo de pequenas aranhas pretas seguiu a teia de aranha na floresta. Aranha indesejada IG. Classificação. Comum. Cada perna de aranha tem quase 1 metro de comprimento e 4 pares de olhos compostos na testa. Ambos estavam presos na teia de aranha e temporariamente incapazes de se mover. Nível baixo. Em caso de atributos baixos, eles precisam de muito tempo para se libertar. Uma série de números de dano surgiu consecutivamente acima de suas cabeças.
Em apenas um momento, os dois já estavam mortos. A vida que explodiu se transformou em orbes de luz cinza esbranquiçadas, que foram cercadas pelas pequenas aranhas de Sheila e absorvidas. Nesse momento, um brilho frio passou. Minha figura ágil passou em um instante, através de um dos grandes olhos do caçador de bronze, sofrendo repentinamente um forte golpe. As centenas de olhos compostos do caçador de bronze instantaneamente fixaram-se em mim, mas antes que pudesse cuspir seda de aranha, minha figura já havia desaparecido silenciosamente, desaparecendo completamente de sua frente. Este caçador de bronze parecia confuso. As pequenas aranhas ao redor estão dividindo a vida. Não foram afetadas, continuando a lutar pela missão do casal. Até 26 segundos depois, minha habilidade Sombra Oculta terminou o tempo de recarga. A adaga de ferro velho ataca novamente, em um dos olhos do enorme monstro, ativando um ataque de ponto fraco. Eu me escondo novamente. Pode-se ver que a barra de vida deste nutridor ainda resta mais da metade. Ainda preciso atacar mais 3 vezes. O nutridor foi atacado 2 vezes de surpresa, e não consegue encontrar o atacante, já está furioso, começando a cuspir teias de aranha freneticamente ao redor. Este tipo de ataque de grande alcance, mesmo uma equipe de 6 jogadores, pode ser aniquilada no local. Mas eu estava preparado e completamente ileso. Agora que a habilidade Sombra Oculta esfriou, volto novamente para a frente do nutridor. Este pequeno chefe de nível bronze já está um pouco irritado. Está constantemente torcendo o corpo para evitar ser atacado de surpresa. É uma pena que seus pontos fracos sejam muito óbvios. Então, eu seguro a adaga de ferro velho e ataco novamente. A vida do nutridor diminui ainda mais. Minha maneira de lutar pode ser chamada de estilo canalha. Mas essas criaturas mágicas são todas inteligentes. É impossível ficar parado e ser espancado o tempo todo. Quando a barra de vida cai para apenas 1/3, um curador de bronze salta, e de repente se agarra a uma árvore próxima. Então peguei uma pequena pedra. No mapa de jogo do artefato, tudo tem atributos. Por exemplo, a pedra do tamanho de um punho na minha mão tem 2 pontos de ataque físico. Então encontrei um ângulo e joguei a pedra com toda a minha força. A pedra atingiu o abdômen macio do curador. A pedra lançada anexou a habilidade de quebrar a invisibilidade. Então, mesmo que você jogue uma pedra e atinja o inimigo, o dano ainda é absurdo. Com um golpe bem-sucedido, me torno invisível novamente. O curador já está ansioso. Ele rapidamente corre pela floresta tentando escapar. Ao mesmo tempo, as mais de 10 aranhas bebês já terminaram de desmembrar os corpos explodidos pelo casal de jogadores, procurando meu paradeiro em todos os lugares. É uma pena que eles não tiveram que esperar até me encontrarem. Eu já aparecia a mais de 20 metros de distância. Outra pequena pedra foi jogada em direção ao curador em fuga. Este boss de bronze não é muito forte nem muito rápido. O principal é que o corpo é muito grande. Então meus ataques são fáceis de acertar. Parabéns, você matou o alimentador. Bronze, você ganhou 300 pontos de experiência. Parabéns, você subiu para o nível 2. Parabéns, você ganhou 2 pontos de evolução. Parabéns, você desbloqueou o ranking de nível da Vila da Concha. Você ganhou 1 ponto de reputação. Ao mesmo tempo, na mente de todos os jogadores da Vila da Concha, uma mensagem do sistema ressoou na consciência. O jogador sombra matou o alimentador. Bronze foi o primeiro a subir para o nível 2. O ranking de nível da Vila da Concha foi aberto. Nesse momento, já havia mais de 300 jogadores na Vila da Concha. A praça da cidade já estava cheia de novos jogadores vestindo mantos pretos. Havia novos jogadores puxando as pessoas e perguntando o que estava acontecendo. Infelizmente, ninguém conseguiu responder a essa pergunta. A maioria das pessoas estava confusa. Mas alguns jogadores perceberam que as coisas não eram simples. Havia um jovem com cabelos loiros tingidos, gritando e gesticulando na praça. Pessoal, todos nós adormecemos, e chegamos a esta suposta terra abandonada pelos deuses. Agora não podemos sair do jogo. Já havia muitos jogadores sendo mortos por monstros lá fora, perdendo suas vidas. Eu sugiro que formemos uma equipe. Será mais seguro explorar juntos lá fora. Irmãos e irmãs que querem sair comigo agora, venham se inscrever e registrar suas classes comigo. Na outra saída da pequena cidade, já há um grupo formado por 3 homens e 3 mulheres. Liderando está um homem corpulento, com uma presença poderosa. Ela se chama Wang Men. Wang Men observava a praça central da pequena cidade de longe, ouvindo o chamado do jovem loiro que vinha vagamente. Sem se importar, ela disse aos 5 ao seu lado. Agora, neste jogo de artefato, é melhor acreditarmos que existe, do que não acreditarmos. Vamos tratá-lo como um jogo normal e explorar.
Vocês só precisam dar o seu melhor na produção de dano. Os companheiros de equipe de Wang Man foram todos selecionados por Wang Man após observação, classes ocultas. Uma combinação como essa definitivamente é forte o suficiente. Enquanto esses jogadores ainda estão formando equipes para farmar monstros, eu já consegui subir para o nível 2. E este chefe de nível bronze me rendeu 46 dias de vida negociável. Em seguida, de debaixo do boss, eu peguei 3 itens de loot. Livro de habilidade. Mão gananciosa. Bronze. Livro de habilidade de 4 estrelas. Pode ser usado em cadáveres de monstros após o aprendizado. Há 20% de chance de obter uma recompensa de loot extra. Requisitos de aprendizado. Nível. Na verdade, é a rara habilidade Mão Gananciosa. Eu me lembro na minha vida passada que qualquer um que aprendesse essa habilidade se tornaria um membro importante da guilda. Agora, como um viajante no tempo, e com a habilidade de evolução infinita, eu coloquei diretamente os pontos de evolução restantes, todos na Mão Gananciosa. Ding-dong, você consumiu um ponto de evolução. Mão Gananciosa, qualidade prata. Habilidade de 4 estrelas, pode ser usado em cadáveres de monstros. Há 40% de chance de obter uma recompensa de loot extra. Vendo isso, meus olhos brilharam. Isso aumentou diretamente a probabilidade em 100%. Continuar. Ding-dong. Você consumiu 2 pontos de evolução. Mão Gananciosa qualidade ouro. Habilidade do sistema de 4 estrelas pode ser usada em cadáveres de monstros. Há 70% de chance de obter uma recompensa de saque extra. Na verdade, aumentou diretamente para 70%. Então, evoluir mais uma vez não seria 100%? No futuro, posso obter recompensas duplas 100% ao matar monstros. Então eu não hesitei nem um pouco. Usei a habilidade Mão Gananciosa no cadáver do Nutridor. Com a liberação da habilidade, uma grande mão dourada agarra o cadáver do Nutridor. O próximo som do sistema toca. A habilidade Mão Gananciosa foi julgada com sucesso. Você ganhou 2 pontos de evolução. Você ganhou 46 dias de vida. Negociável. Enquanto o aviso do sistema era transmitido, sob o cadáver do Nutridor, explodiram outros 3 itens de saque. Sucesso. A taxa de sucesso de 70% não me engana. Felizmente, não é um jogo da Mahua Teng. 2 pontos de evolução, 46 dias de vida negociável. São todos cruciais. Quanto ao saque revelado, não é tão importante para mim, porque o chefe derrubou 6 saques. Exceto pelo livro de habilidades da Mão Gananciosa. Pode pegar armas de assassino. As outras 4 peças não são utilizáveis para mim. Coisas de outras profissões. Venda na cidade quando chegar a hora. Então eu olhei para aquela arma de assassino. Adaga de corrosão. Bronze. Adiciona 35 de ataque. Adiciona 4 de agilidade. Requisitos de equipamento. Só para substituir a adaga de sucata. Depois de substituir pela adaga de corrosão, meu poder de ataque aumentou de 25 pontos para 50 pontos. Dobrou diretamente. Os outros 4 saques têm 3 equipamentos. Um livro de habilidades, no entanto, não é de nível bronze, mas de nível comum. Comece a limpar pequenos monstros. Espero conseguir alguns pontos de evolução. Existem também 12 aranhas perto do corpo do provedor. Eu não tenho intenção de atear fogo enquanto eu upava monstros. O mundo real já tinha sofrido mudanças drásticas. Pessoas adormecidas em todo o mundo se transformaram em virtual. Após pesquisa, oficiais de vários países rapidamente emitiram um comunicado, contanto que as pessoas adormeçam. Ao adormecer, elas entrarão em um estado virtual translúcido. Embora a razão seja desconhecida, espera-se que as pessoas evitem ao máximo entrar na água e na terra abandonada pelos deuses. Muitos jogadores adormecidos começaram a se mover, entrando no jogo Divine Artifact pela primeira vez. Há um pré-requisito para sair. É preciso chegar ao nível 3. Na cidade de Baker, além de eu ter chegado ao nível 2. Finalmente, uma equipe inteira também chegou ao nível 2. Esta equipe é liderada por a equipe de elite de classe oculta liderada por Wang Man. E também neste momento, finalmente, através de matar constantemente rastejadores de nível 1, obtive 3 pontos de evolução. Não, o número 4 escolheu evoluir diretamente a Mão Gananciosa. Você consumiu 3 pontos de evolução. Restam 0 pontos. Mão da Ganância, grau ouro fraco. 4 esferas de absorção de habilidades. Pode ser usado em corpos de monstros. Há uma probabilidade de 110% de obter uma recompensa de saque adicional. Nesse momento, uma criatura rastejante estranha apareceu do mato. Criatura rastejante estranha. Rapidamente usei o livro de habilidades para aprender e evoluir a habilidade.
Quando me virei para encarar o último poluidor, ele estava prestes a lançar lodo em mim. Quando eu estava prestes a desviar, um dardo venenoso voou com um movimento da mão, atingindo sua cabeça instantaneamente. Essa precisão é inatingível para outros jogadores novatos. Mas eu joguei jogo divino por 9 anos. Essa proficiência em ataques à distância já está profundamente enraizada. Depois que o dardo atingiu, o corpo inteiro do poluidor ficou verde. 2 números de dano apareceram consecutivamente acima de sua cabeça. 158. Depois de sofrer 2 danos contínuos de veneno forte, ele finalmente caiu. Descobri que ficar invisível após lançar um ataque. O dano contínuo pode receber o feedback de dano passivo da minha classe. Infelizmente, este poluidor não dropou nada. Agora só resta o último chefe de nível bronze, o Fundamentalista. O Wangman já estava suando profusamente. A bruxa de meia-idade no grupo estava lançando feitiços de cura continuamente nele, mas o efeito era limitado. Sua barra de vida ainda estava em 1.1.1, perto do fim. De repente, aparecia atrás do chefe fundamentalista, mirando no momento em que ele atacaria Wangman. O dardo venenoso de veneno mortal atingiu sua cabeça com precisão. Menos 845. Ataque da sombra quebrada. Ataque de ponto fraco totalmente aproveitado. Um golpe, uma alma. Wangman e os outros estavam tensos na batalha. Vendo a barra de vida do chefe cair pela metade instantaneamente, arregalaram os olhos. Sua equipe inteira lutou contra o fundamentalista por um bom tempo. Só conseguiram tirar menos de 10% da vida dele. E eu, com uma habilidade, acabei com metade da vida do chefe. Em seguida, conforme o corpo do fundamentalista ficou verde, 4 números de dano contínuo apareceram em sucessão. Menos 324. Ele nem teve a chance de lutar. Caiu diretamente na frente de Wangman. Eu observei o chefe derrubar um monte de espólios. Xiao Wu cuidadosamente se aproximou do corpo do básico. Ele coletou um monte de espólios de guerra. Essa cena era incrivelmente estranha aos olhos dos 6 membros da Aliança Wang. Ninguém viu a sombra do chefe. Mas os espólios de guerra ao lado do corpo desapareceram de repente. Amigo. Muito obrigado. Wangman sabe que estou por perto. A expressão de Void Tyran era solene e sincera ao extremo. Agradecendo-me. Eu respondi levemente. Não confie em estranhos tão facilmente na natureza. Isso fez com que o Wangman parecesse solene. Eu entendo. Obrigado por me lembrar, irmão mais velho. Nesse momento, a garota atrás de Wangman, de repente acenou para os arredores. Grande chefe. Eu sou Black Plum Big Chestnut. Posso te adicionar como amigo? Quase ri em voz alta ao ouvir esse codinome. Na verdade, eu a conheço. Já trabalhamos juntos algumas vezes na vida passada. Ela é uma profetisa adorável e animada. Mas não preciso me associar a ela agora. Então, balancei a cabeça e me virei para sair. Eu disse calmamente. Desculpa. Não estou interessado no grande íon de ameixa preta. Aquela garota parecia querer me incomodar, mas foi arrastada impotentemente pela sacerdotisa de meia-idade na equipe. Olhei para as costas deles enquanto partiam e senti um pouco de emoção. A profissão de Wangman é guerreiro do escudo sagrado. Que tanque de carne! A sacerdotisa de meia-idade também tem uma classe oculta. A sacerdotisa já de divina cura apenas o dobro. Não é à toa que eles conseguiram durar tanto tempo. Meu ataque parece letal em um instante. Mas o tempo de recarga da sombra anterior é muito longo, resultando em longos intervalos entre os ataques. Levei 2 minutos para derrotar o boss e 3 corruptores. Na verdade, levou 2 minutos. Mas esta onda foi muito gratificante para mim. Depois que o Wangman e os outros partiram, eu lancei a mão da ganância em direção ao corpo do fundador. Eu liberei a mão da ganância. Parabéns, você ganhou 2 pontos de evolução. E 55 dias de vida negociável. Este boss de bronze deu um total de 4 pontos de evolução para mim. 110 dias de vida útil negociável. Ainda 5 itens de saque. Um dos quais é um equipamento. Que posso usar um equipamento de assassino. Que pode acelerar o tempo de recarga. Eu coloquei diretamente e continuei matando monstros. Eu preciso de mais alguns pontos de evolução. Para poder evoluir a mão da ganância. Para o nível esmeralda. Eu mantenho a invisibilidade. E continuo me aprofundando na Floresta Negra. Ao mesmo tempo, minha vida útil negociável já atingiu 268 dias. Ao redor da cidade de Shell, os monstros começaram a se reunir para matar jogadores. Eu vi uma equipe de 6 jogadores sendo atacada por mais de 10 rastreadores. Eles foram totalmente aniquilados em segundos. O Wangman e os outros também encontraram situações semelhantes. Mas aqueles rastreadores temiam sua força e se viraram para fugir. Ponto de ressurreição na praça da cidade. Brilhava constantemente com luz branca.
As expressões nos rostos dos jogadores ressuscitados eram muito feias. Só é possível retornar à realidade ao atingir o nível 3. Mas isso não parece fácil. Eu também preciso acelerar o progresso. Afinal, quem sabe no próximo segundo, se serei cercado por monstros também? Os monstros estão até formando equipes. Como vou subir para o nível 3 assim? Alguém reclama. É verdade. Será que ficaremos presos aqui para sempre? Outra pessoa diz, preocupada. Ao ouvir isso, meu coração também afunda. Mas me animo rapidamente. Não posso ficar deprimido como eles. Preciso encontrar uma saída. De repente, meu nome no ranking mudou para nível 3. Todos ao redor ficaram chocados. Sombra já está no nível 3. Como ele subiu de nível tão facilmente? Enquanto ouço suas discussões, me sinto secretamente orgulhoso. Este é o resultado do meu esforço. E também uma prova da minha força. Nesse momento, alguém conhecido como a jogadora irmã Lizzie, ressuscitando com sua equipe na praça. Eles pareciam um pouco abatidos. Aparentemente, os monstros lá fora causaram-lhes muitos problemas. Eu vi o rosto da irmã Lizzie lívido. Seus companheiros de equipe também estavam muito frustrados. Eles já haviam ressuscitado várias vezes, sofrendo uma grande redução de dano. Meu coração se moveu. Talvez eu possa ajudá-los. Mas preciso resolver algumas coisas minhas primeiro. Dei uma olhada na minha mochila. Já estava cheia de equipamentos e materiais. Isso é inútil para mim, mas pode ser um tesouro para outros jogadores. Decidi voltar para a cidade primeiro, para trocar essas coisas por moeda negociável. Aproximando-me da área segura da cidade, ativei a função de bloqueio facial. Embora eu já seja um pouco famoso no jogo, não quero me expor na vida real. Voltando para a cidade, descobri que todos estavam carrancudos. Eles querem subir de nível para voltar à realidade, mas enfrentando monstros poderosos. Eles se sentiam impotentes. Quando voltei, estava coberto de equipamentos de bronze e uma aura fria. Isso imediatamente atraiu a atenção de todos. Alguns queriam que eu os ajudasse a subir de nível. Outros estavam curiosos sobre como eu tinha jogado sozinho. Mas eu ignorei todos eles. Fui direto para o canteiro de flores na praça central da cidade. E então me sentei. Abri a função de banca. Coloquei os livros de habilidades de equipamentos práticos que eu tinha. O nome da loja era Liquidação de Equipamentos e Habilidades. Só vendendo por 10 minutos. Compre agora enquanto durarem os estoques. Agora há muitas pessoas na cidade. Acho que 10 minutos devem ser suficientes. Assim que coloquei a barraca, as pessoas ao meu redor se reuniram. O chefão é realmente um chefão das sombras. Incrível! O chefão está realmente vendendo equipamentos. E ainda tem 2 peças de equipamento de bronze. Ele matou um chefe de nível bronze? Ouvi dizer que aquele amaldiçoador de nível bronze mandou mais de 30 pessoas, incluindo o loiro, de volta para a cidade. As pessoas estavam falando muito, mas eu não me importei. Era uma mulher vestindo um manto cinza. Ela se aproximou. Ela me olhou com curiosidade. Quanto custa o rastreamento de gelo? Eu olhei para ela. Eu a reconheci como a número 11 no ranking da Vila Concha, rosa cinzenta. Eu disse calmamente. 100 dias de vida negociável. Ela franziu a testa, parecendo achar um pouco caro, mas finalmente decidiu comprar. Após a conclusão da transação, de repente, senti um impulso. Algumas pessoas afastaram a multidão bruscamente e chegaram na minha frente. A líder era aquela garota de rabo de cavalo vestindo uma camiseta preta de mangas curtas. Codinome: Irmã Li Violenta. Ela olhou para mim de cima, arrogantemente, e disse: Eu te dou uma chance. Me leve até o nível 3. Quando voltarmos à realidade, eu te darei 10 milhões de moedas de ouro. Meu pai é o presidente do conselho da Dajian Indústrias. Você não precisa se preocupar se eu posso pagar. Todos ao redor ficaram chocados com suas palavras. Mas eu apenas olhei friamente para ela e disse: Eu recuso. Ela pareceu surpresa com minha recusa e hesitou por um momento. Então seu rosto ficou sombrio. Ela se virou e foi embora. Eu observei sua figura partindo, sem me importar. Eu sei que agora ninguém ainda percebeu a importância de se poder negociar tempo de vida. Eles ainda não sabem que o jogo de artefatos mudará a ordem da realidade. Apenas a própria força é a base de tudo. Quanto ao histórico da Dajian Indústrias no qual ela confia, em breve se tornará sem sentido. Depois de sair da praça central, ela está pensando em como revelar minha verdadeira identidade. Este é um jovem com uma tatuagem no braço. Ele se apresentou como Mauri Chan e a encontrou. Ele propôs levá-la para o par de nível para criar uma ilusão do presente. Li, ao ouvir isso, pareceu um pouco tentada.
E eu já vendi todos os equipamentos. Vendi também todos os livros de habilidades. No total, ganhei quase 300 dias de vida negociável. Olhando para o número considerável de dias de vida, eu aceno com a cabeça em satisfação. Nesse momento, notei aquele jovem chamado Lao Mal, levando Jian Li para o par de nível fora da cidade. Eu balancei a cabeça, sabendo que Lao Mal provavelmente teria azar. Mas isso não é da minha conta. Eu rapidamente fui para o lugar onde a amaldiçoadora está. Descobri que ela já havia avançado para o nível prata. E ainda está progredindo continuamente. Eu não quero esperar que ela avance completamente. Decidi atacar imediatamente. Eu me aproximo da amaldiçoadora com cautela. E então lanço um ataque repentino. Um dardo venenoso atinge sua cabeça instantaneamente. A amaldiçoadora se vira furiosamente, mas não consegue me ver. Só pode liberar cegamente habilidades de ataque de longo alcance. Com minha vasta experiência e agilidade, eu evito com sucesso os ataques da amaldiçoadora. E novamente lancei dardos venenosos. A vida do amaldiçoador diminuiu rapidamente. Finalmente, sob meus contínuos ataques de dardos venenosos, o amaldiçoador finalmente caiu. Olhando para o amaldiçoador caído no chão, eu soltei um suspiro de alívio. Após revistar o cadáver, obtive muita experiência e pontos de evolução. E também tempo de vida negociável. Eu parti satisfeito. Preparando-me para o próximo desafio. Obtive diretamente 2 recompensas extras. Isso é incrível! Desta vez, do amaldiçoador de nível prata. Eu consegui muitos benefícios. Um total de 12 pontos de evolução. E 372 dias de vida negociável. O que me deixou ainda mais animado é que a mão gananciosa ativou um efeito extra. Com uma probabilidade de 20%. De aumentar a qualidade do saque em um nível. Olhando para a pilha de saques brilhantes sob o cadáver do chefe, eu quase caí na gargalhada. Mas o problema também surgiu. Meu inventário atual só tem 10 slots. Eu não posso simplesmente voltar correndo toda vez que mato um chefe, posso? Isso é uma perda de tempo. Eu silenciosamente rezei em meu coração. Espero que esse amaldiçoador me dê um anel de armazenamento ou algo assim. Assim, eu não precisaria me preocupar em ter slots insuficientes. Estendi a mão com expectativa para tocar aquela pilha de espólios tentadores. Ao mesmo tempo, o povo da pequena cidade de Baker viu as mudanças no placar. Todos ficaram chocados. Como ele pode pular diretamente do nível 3 para o nível 5? Isso é simplesmente inacreditável. Eles discutiram entre si, adivinhando se eu matei algum boss poderoso. Eu secretamente me alegrei. É este o efeito que eu quero. Na realidade, as pessoas também começaram a entender gradualmente a existência do jogo artefato. Pessoas em todo o mundo estão discutindo este jogo. Alguns até começaram a tentar encontrar o segredo da vida eterna no jogo. Qin Xiaoyou e Shu Yan também aprenderam sobre o jogo artefato. Eu me pergunto se eles também entrarão no jogo. Eu não me importei com tanto por enquanto. Vamos ver o que colhi desta vez. Um anel de maldição de nível ouro. Todos os atributos mais 8. Há também resistência a elementos sombrios e bônus de taxa de ataque de fraqueza. Isso é simplesmente incrível. E também um livro de habilidades de corte sombrio de nível prata. Isso me dá ainda mais poder. Eu aprendi a habilidade corte sombrio imediatamente. Se eu tivesse aprendido essa habilidade antes, o tempo necessário para matar o amaldiçoado de nível prata seria reduzido pela metade. Mais importante, essa habilidade não só me permite ficar invisível, mas também é uma habilidade de dano em área. Em seguida, concentrei minha atenção na mão da ganância. Após a 5ª evolução, a mão da ganância passou de nível esmeralda para diamante. Agora, cada vez que mato um monstro, recebo obrigatoriamente 2 vezes mais espólios. E há até uma chance de aumentar o nível dos espólios. Isso é simplesmente uma habilidade divina. Ainda restam alguns pontos de evolução. Não tenho habilidades para evoluir por enquanto. Olhei para os espólios restantes. Embora não haja nada que eu possa usar, há também um livro de habilidades de guerreiro de nível prata. Grito de guerra. Este livro de habilidades é simplesmente invencível no início do jogo. Mas não é útil para mim. Só posso vendê-lo. Eu permaneço em estado de invisibilidade. Olhando ao redor. Este reino secreto já é uma área de surgimento de monstros de nível 4 a 5. Não muito longe, há 3 rastreadores zumbis apodrecidos. Eles estão roendo cautelosamente os cadáveres de 2 amaldiçoados mortos. Eu usei a habilidade corte sombrio sem hesitar. Viajei instantaneamente mais de 10 metros e os matei em um instante. Após matar facilmente 3 pequenos monstros, eu voltei para onde estavam os corpos dos monstros. Usei mão gananciosa para revistar os corpos. A sensação de recompensa tripla de 100% é incrível. Se continuar nessa taxa,
Alcançar o nível 10 e extrair habilidades para a realidade. Levará apenas 2 horas. Pensando nisso, meus lábios se curvaram ligeiramente. Comecei a continuar minha jornada de matar monstros e subir de nível. Justamente quando eu estava prestes a alcançar o nível 10. Para extrair habilidades para a realidade. Na realidade da Estrela Azul. Finalmente, algumas pessoas sucessivamente alcançaram o nível 3 e retornaram à realidade. A verdade finalmente se tornou conhecida pelo público. Depois de adormecer, nossa consciência realmente vai para uma terra abandonada por Deus. Jogo Artefato Divino. É como um jogo online. Jogar pode te fortalecer. Eu confio que sou invencível por natureza. Não seja tão otimista. Dizem que a maioria das pessoas está morrendo o tempo todo. Cada morte deduz metade da sua vida. Matar monstros no jogo pode ganhar vida. Isso não significa que a vida eterna pode ser alcançada? Inúmeros tópicos de discussão surgiram em fóruns online em vários países ao redor do mundo. O jogo artefato tornou-se rapidamente um termo popular em todos os sites ao redor do mundo. Jian Hai está no dormitório da Universidade Normal de Xangai. 4 garotas estão discutindo fervorosamente sobre o jogo artefato. Shuyan, a garota de cabelo curto, disse enquanto arrumava suas coisas. Disse que pessoas na mesma área, desde que adormeçam ao mesmo tempo, aparecerão na mesma pequena cidade iniciante. Eu tenho que voltar e levar meus pais. Eles nunca jogaram jogos antes e tenho medo que não consigam se adaptar. Uma garota disse impotente. Não se coloque em perigo. Na verdade, podemos nos desenvolver primeiro e depois trazer nossos pais de volta. A garota com óculos acenou com a cabeça como um pica-pau. Sim, sim, sim. Nem sequer podemos garantir nosso próprio desenvolvimento normal. Qin Xiaoyu olhou para o celular. Na verdade, ele estava esperando um pedido de desculpas meu, mas até agora eu não tive nenhuma notícia. Isso deixou Qin Xiaoyu cada vez mais irritado. Que problemão! Ainda não veio me pedir desculpas, quanta pose. Mas é ainda mais impossível que ele se desculpe por iniciativa própria. Ele acha que faltar na prova para ir ao show da Song Fei não tem nada de errado. O show da Song Fei é tão raro. Como uma mera prova pode se comparar? Se perder a prova, pode fazer uma substitutiva, pode repetir a matéria. Se perder o show, então perderá para sempre a oportunidade de se aproximar do irmão. Só de pensar em Song Fei, Qin Xiaoyu se sente doce. Eu me pergunto, quando o irmão de Song Fei entrará no jogo Shenqi? Na minha vida passada, eu não sabia disso. Por causa do surgimento do jogo Shenqi, eu pessoalmente fui à escola para encontrar Qin Xiaoyu, pedindo desculpas e implorando, só então entrei no jogo com ele. Mas nesta vida, faça o que quiser. De repente, Shuyan olhou para o telefone, surpresa. Meninas, olhem rápido. Zhang Wei realmente subiu para o nível 3 e saiu do jogo Shenqi. Qin Xiaoyu ficou um pouco surpreso. Que incrível! Alguém que chega ao nível 3 agora é definitivamente um chefão. Assim que terminou de falar, ele pegou o telefone e marcou Zhang Wei no grupo. Após o surgimento no grupo, de repente, desencadeou elogios de toda a classe. Elogios de todos os colegas de classe. Deixaram Zhang Wei um pouco eufórico. Especialmente o discurso de Qin Xiaoyu deixou Zhang Wei ainda mais feliz. Então Zhang Wei começou a conversar diretamente com Qin Xiaoyu. Começou a se gabar para ela. Não se preocupe, Xiaoyu. Contanto que alguém nesse grupo atinja o nível 5. O certificado de teletransporte na área pode ser ativado. Naquele momento, as pequenas matrizes iniciais podem se teletransportar umas para as outras. Primeiro, encontre um grupo pequeno e monte uma equipe para subir de nível. Naquela hora, irei procurá-la para te impulsionar. Qin Xiaoyu zombou interiormente. Agora você ainda não veio me pedir dinheiro. Já que é assim, vou entrar e subir de nível primeiro. Espere até que alguém da equipe de Zhang Wei seja promovido ao nível 5. Zhang Wei poderá se teletransportar e me impulsionar. Quando você entrar no jogo, não sabemos em que nível estaremos. Mal sabe ele que eu já subi para o nível 5. O certificado de teletransporte da formação inicial é bidirecional. Portanto, não adianta ativar apenas um certificado de teletransporte de curto alcance. É preciso que alguém em outras pequenas equipes também suba para o nível 5. Essa é a razão pela qual não estou com pressa de voltar e acender o certificado de teletransporte. Ainda mais para mim. Eu pretendo alcançar rapidamente o nível 10 e ir para a cidade principal. É lá que o verdadeiro jogo dos artefatos começa. No entanto, existe teletransporte gratuito entre pequenos arrais. Posso tentar lembrar em qual pequeno ari Song Fei está. Enquanto eu estava facilmente derrotando monstros na Floresta Sombria, eu pensei, semi-cerrando os olhos. Eu olhei para a tabela de classificação de nível do pequeno ari de Baker. No momento, eu sou o único que subiu para o nível 6. Todos os outros permaneceram no nível 3.
Se quisermos esperar que os jogadores de outros pequenos arrais cheguem ao nível 5, não será tão rápido para ativar o teletransporte entre os pequenos arrais. Continuar derrotando monstros, um por um, monstros ferozes e aterrorizantes aos olhos de outros jogadores. Sob minhas mãos, eles são instantaneamente mortos e transformados em experiência, soltando vida útil e espólios. E na cidade de Jiangai, na Blue Star da realidade, o dono do cibercafé, após retornar à realidade, rapidamente dirigiu até o departamento para relatar a situação aos superiores. O quê? Você está dizendo que alguém em seu pequeno array Baker já subiu para o nível 5? E está jogando sozinho? O codinome dele é Sombra. Já subiu para o nível 5? Isso não significa que ele é o número 1 do mundo? Mais de uma dezena de altos funcionários do governo. Todos pareciam chocados depois de ouvir o relatório de Wang Man. Nesse momento, alguns chefões oficiais da cidade de Jiangai estavam todos reunidos. Alguns deles também jogam jogos normalmente, e agora estão bastante interessados neste jogo de artefato. Claro, como funcionários do prédio do governo. O mais importante agora é apenas um ponto: manter a estabilidade. Depois de ouvir o relatório de Wang Man, um oficial franziu a testa e disse: Wang Man, de acordo com o que você disse, então Shadow já estava no nível 3 há meia hora. Então, por que ele não voltou para a realidade? Será que ele não tem parentes na realidade? Não precisa notificar os parentes? Wang Man balançou a cabeça. Então eu não sei, talvez ele realmente não tenha. Uma voz feminina nítida e agradável veio. Será que este Shadow é um viajante do tempo? Viajantes do tempo geralmente não são órfãos e então ascendem rapidamente? Todos ficaram surpresos e olharam juntos. Vi uma linda policial vestindo um elegante uniforme com uma expressão naturalmente distraída. Suas pernas eram longas e retas, seu corpo cheio e muito agradável aos olhos. Vendo todos olhando para ela, a linda policial corou. Eu disse algo errado? Um ministro e um oficial suspiraram. Senha. Deixe você ler menos romances em tempos normais. Não faça esse tipo de piada em uma ocasião tão séria. A policial mostrou a língua e parou de falar. Os oficiais continuaram discutindo sobre o Shadow. A partir da descrição de Wang Man, a personalidade desse Shadow parece não ser ruim. Correto. Embora o temperamento pareça um pouco estranho. Mas ele pode explicar que não há problema com as pessoas como Wang Man. Nesse caso, vale a pena fazer amizade com este Shadow. Os oficiais rapidamente tomaram uma decisão após um momento de discussão. Deixe Wang Man e Senha serem responsáveis por fazer amizade com aquele Shadow no jogo. A primeira é descobrir a personalidade do Shadow. A segunda é encontrar a identidade real do Shadow, tanto quanto possível. A terceira é estabelecer uma cooperação com o Shadow em nome do governo. A mensagem sobre a duração da vida já foi enviada. A autenticidade dos dados de duração da vida foi confirmada. Alguns idosos morreram após entrar no jogo do artefato. Após coleta e comparação de dados subsequentes, foi confirmado que esses mortos no jogo do artefato morreram muitas vezes e sua vida útil foi reduzida pela metade continuamente. Se a vida útil restante for inferior a um dia, uma vez que morrem, eles serão forçados a deduzir um dia de vida e morrerão. Então, este jogo está confirmado como super irritante. Em todo o mundo, a Blue Star já atribui grande importância ao jogo de artefato. Os funcionários agora têm duas direções ocupadas. Uma é manter a estabilidade social. Um é explorar o jogo de artefato. A vida humana é controlada por um jogo misterioso e estranho. Isso forçou os funcionários a levarem este jogo a sério. Claro, agora os funcionários de vários países e todos do mundo. Eles só sabem que este jogo pode afetar a vida útil. O importante é que, enquanto alguém chegar ao nível 10, você receberá uma mensagem do sistema. Será possível consumir a vida útil negociável. Níveis, atributos, equipamentos, habilidades, etc. no jogo. Tudo extraído para a realidade. Será o começo do caos global. Mais de uma hora depois, Qin Xiaoyou entrou no jogo de artefato no dormitório. Ele escolheu uma classe aleatória e obteve a classe oculta Sacerdote da Vida. Esta classe cura mais do que um padre normal. Pode maximizar o ambiente de sobrevivência dos companheiros de equipe. Ótimo! Consegui uma classe oculta. Dessa forma, devo ser digna do irmão Song Fei, certo? Qin Xiaoyou estava radiante. Qin Xiaoyou, que obteve a classe oculta, está muito inchada agora. Além disso, Zhang Wei já concordou, para levá-lo e fazê-lo perder o equilíbrio ainda mais. Mas ele claramente perdeu a dificuldade do jogo de artefato divino. Cidade de Baker, enchi uma mochila cheia de espólios, planejando voltar para lidar com eles. Eu calculei um pouco essas coisas. Pelo menos pode ser vendido por 500 dias de vida útil negociável. Enquanto eu estava voltando invisível, eu vi duas figuras. Jian Li da indústria da Jian.
Eu passei silenciosamente por ele. Ouvi a conversa dele com o jovem de sua equipe. Lao Mal. A jovem senhorita subiu para o nível 3. A promessa deve ser cumprida, certo? Pressão. Não se preocupe. Nossa indústria da Gian pode te dever tão pouco dinheiro? Vamos voltar para a realidade agora. Me dê um número de celular. Você pode entrar em contato comigo. A propósito, venda-me toda a sua vida útil negociável. Eu pago 10.000 show por cada dia de vida útil. Você vende ou não? Lao Mal. Ok. Ha ha ha. Jovem Mal Lixum era apenas um trabalhador comum. Atirador de seleção automática mais um lugar extra no início. Isso facilitou sua prática inicial. Agora ele está levando a pressão para o nível 3, é hora de colher. Sombra, embora você já tenha chegado ao nível 7. Mas isso é apenas um jogo. Assim como eu, aproveite a oportunidade para transformar as habilidades do jogo em dinheiro. Essa é a verdadeira pessoa inteligente. Mesmo que este jogo realmente afete a vida, essa vida pode ser atualizada a qualquer momento. Por que se apressar em fazer alguma coisa? Claro que não me dou ao trabalho de prestar atenção aos homens. Voltei rapidamente para a cidade de Baker novamente. Primeiro, mantenho o estado furtivo. Fui para o porão na praça central. Desci as escadas. Vi um portal petrificado. Parabéns por iluminar a cidade de teletransporte de Bakertown. Bakertown está conectado com a cidade de Jiangai, Grande Reino Xia. Outras cidades renascidas. Você pode se teletransportar gratuitamente uma vez por dia. Vários teletransportes consomem uma vida útil negociável. Você ganhou um ponto de reputação. Depois de resolver tudo, voltei para a praça. Retomei a minha forma de assassino de manto negro com o rosto coberto por um véu. Sombra da cidade de Baker é uma existência que todos os jogadores admiram. Sob os olhos invejosos de inúmeras pessoas, eu abri minha banca novamente. Originalmente era ao redor do canteiro de flores quebrado. E havia muitas pessoas montando barracas. Mas, ao me verem, as pessoas se reuniram ao meu redor. O chefão finalmente chegou. Preparei 150 dias de vida. Só esperando o chefão vender coisas. Da última vez que o chefão apareceu, vendeu uma perseguição de nível superior, permitindo que Rosa Cinzenta chegasse diretamente ao ranking de níveis. Segundo lugar, é realmente muito forte. Muitas pessoas se reuniram ansiosamente. Todos sabem que nas coisas que eu vendo, existem muitas de alta qualidade. Nesta fase, muitos jogadores conseguem derrotar monstros comuns, mas não conseguem matar o bar. Na minha banca, um livro de habilidade de guerreiro de prata, Grito de Guerra, foi vendido diretamente por 300 dias de vida. Esse preço não é baixo para um livro de habilidade. Quase um ano de vida em troca. Muitos guerreiros querem comprar Grito de Guerra, mas não conseguem pagar o preço. Só posso olhar com inveja para um guerreiro de nível 4 comprando livro de habilidades. 300 dias de vida por um livro de habilidades. Vale a pena? Vocês são míopes. Se ele comprar este livro de habilidades, a eficiência ao matar monstros dobrará. O que são míseros 300 dias de vida? Além de vender coisas, também marquei na barraca que preciso comprar itens como mochilas de armazenamento. Não muito tempo depois, uma linda garota vestindo um manto preto veio até mim. Era a classe oculta da equipe. A oráculo maçâmpera do capuz preto. Chefe, eu tenho o que você quer. Essa linda garota veio até mim com uma voz suave, estendendo sua mãozinha branca e exibindo um anel para mim. Eu dei uma olhada. Anel espacial, com 12 espaços de armazenamento. Não ocupa o espaço de equipamento do anel na mochila. Fiquei um pouco surpreso ao ver isso. No passado, um anel espacial, pelo menos pode ser vendido por mais de 10 anos de vida útil negociável. Então eu perguntei, como você planeja vender? Black Plum Big Pear disse misteriosamente. Eu não quero a vida de um chefão. Eu só quero adicionar um chefão como amigo. Além disso, gostaria de convidar o chefão para nossa equipe, para matar um chefe juntos. Pensei um pouco e então enviei um pedido de amizade para a garota. Ela encontrou um chefe de nível ouro. Originalmente, ela planejava esperar que todos os seus companheiros de equipe estivessem online para ir juntos. Mas depois de pensar um pouco, um chefe de nível ouro, mesmo que toda a sua equipe se juntasse, provavelmente não conseguiria vencê-lo. Os fundamentos do nível bronze anteriores já a haviam impressionado profundamente. Aconteceu de ela me ver agora e planejou me conhecer. E, a propósito, usar aquele anel espacial em troca de uma chance para eu ajudar uma vez. Eu perguntei, qual é o nome daquele chefe de nível ouro? Black Plum Big Pear balançou a cabeça. Estou muito longe para ver claramente. Mas a barra de vida do nível ouro é muito óbvia. Em um barco no pântano. Parece dilapidado. Eu balancei a cabeça, entendendo.
Eu disse à garota. Eu posso te ajudar a lutar. Se o boss deixar cair um equipamento que você possa usar, posso te dar o grimório. Que tal eu ficar com o resto? A bela garota ficou um pouco surpresa. E o Capitão Ogman e eles? O plano dele é que nossa equipe lute contra o boss juntos. Quem puder usar, pega. Mas isso seria uma perda muito grande para mim. Eu balancei a cabeça. Vocês têm todas as classes. Se não cair nada para o meu assassino, eu não estaria trabalhando de graça? A grande Pera Black Goblin pensou um pouco e concordou. O boss de nível ouro definitivamente não é fácil de lidar. Então, ela tentou uma alternativa. Então, que seja como você diz. Mas eu tenho um pedido. Se cair equipamento para o Capitão Ogman e eles, você pode nos dar um pequeno desconto? Eu concordo com a cabeça. Sem problemas então. A linda garota acena com a cabeça. Ok. Então vamos partir quando o capitão e os outros estiverem online. Parece que vendi quase tudo o que tinha. Balançando a cabeça, eu disse. Não precisa esperar, apenas me leve direto para lá. Eu posso matar sozinho. Assim que essas palavras saíram, Black Brinquear ficou atônito. Matar um chefe de nível ouro sozinho? Isso é muito pretensioso. Aos olhos dele, embora eu dependa de alguns itens de alto dano, e consiga aparecer e desaparecer magicamente, os monstros chefes deste jogo de artefatos também são muito fortes. Especialmente os chefes de nível ouro. Você nem sabe que habilidades o oponente tem. Esse cara está tão confiante. Ser capaz de matar sozinho é um exagero. Só de ouvir a descrição da garota, eu sabia. Aquele chefe de nível ouro. É um tipo raro de chefe especial. Navio fantasma dourado. Este tipo de chefe pode aparecer em qualquer faixa de nível. Se aparecer perto da cidade inicial, o nível deve ser 5. Seu HP e ataque são semelhantes aos de um chefe Gold normal. Mas tem muito mais habilidades, tornando-o extremamente difícil de derrotar. O mais importante é que isso vai derrubar um item especial muito útil. Esse item especial, mais tarde, vale milhares de anos de vida. Você não consegue comprar tão cedo na cidade inicial. Ter a sorte de encontrar um navio fantasma dourado é muito bom. E o navio fantasma dourado de nível 5 é o mais fácil de derrotar. Se for um navio fantasma dourado de nível superior, o alcance e o dano das habilidades são absurdos. Alguns minutos depois, vendi as duas últimas coisas. Então, junto com a garota Goblin Grande Electron, partimos da cidade de Baker. Eu calculei as coisas desta vez. No total, vendi 650 dias de vida, deixando minha vida negociável acumulada agora. Chegar a 2174 dias. Não está longe do nível 10. Eu levei Goblin Grande Electron, e partimos da cidade juntos. O nome verdadeiro dessa linda garota é Lin Liu. No fundo de um par de grandes olhos, ainda carregava uma espécie de choque. Ela achava um pouco difícil de imaginar. Como vou matar um boss nível ouro sozinho? Um boss nível ouro definitivamente terá ataques de longo alcance, certo? Mesmo que ela possa ficar invisível, é impossível não sofrer dano. Lin Li gritou em seu coração. De repente, voltei para o lado dela. Você está um pouco lenta, tem alguém seguindo atrás. A jovem abriu seus belos olhos. O que devemos fazer então? Eu disse. Você continue andando, eu já volto. Ela estava andando para frente vestindo uma túnica preta, enquanto eu silenciosamente escondia minha forma. Alguns segundos depois, recuei para uma floresta a dezenas de metros de distância. Vi 5 jogadores me seguindo de relance. Num piscar de olhos, minha figura brilhou na floresta escura. O brilho da lâmina floresceu. 4 perseguidores morreram instantaneamente no local. Ainda a última pessoa. Vendo os 4 serem mortos instantaneamente, sua expressão mudou ligeiramente. Ele estava prestes a fugir quando um dardo venenoso certeiro o atingiu. A parte de trás de sua cabeça. Morto instantaneamente no local. É uma pena que esses 5 caras sejam todos pobres. Eu peguei toda a vida negociável que eles derrubaram. Somando, apenas 10 dias. Apenas considere que matei 2 monstros pequenos. Eu deixei a floresta calmamente. Vamos ser mais rápidos. Voltei para Lin Liu e o coloquei nos ombros. Lin Liu estava um pouco confuso, mas ele logo ficou chocado com minha velocidade. Agora eu tenho um total de 72 pontos de agilidade. Minha velocidade normal é de 8,5 metros por segundo. Correndo a toda velocidade, posso atingir 25 metros por segundo. Ou seja, 100 metros leva apenas 4 segundos. Isso já excedeu em muitos limites anteriores da humanidade. Assim que eu atingir o nível 10, esses atributos podem ser extraídos para a realidade consumindo vida negociável, permitindo-me ter tais atributos na realidade também. Embora eu não possa ficar invisível com Lin Liu neste momento,
mas carregá-lo na velocidade máxima é basicamente. Dessa forma, ninguém pode alcançá-lo. De acordo com as informações de Lin Liu, eu avancei nesta floresta escura, eliminando monstros fracos com um dardo venenoso mortal. 10 minutos depois, os dois finalmente chegaram a um penhasco. Abaixo de um pequeno penhasco de mais de 10 metros de altura, estava um pântano cheio de névoa cinzenta. No pântano, havia um barco. Um barco fantasma com sombras douradas brilhando. É o barco fantasma dourado, como esperado. Quando vi a aparência daquele barco fantasma, meu coração começou a acelerar um pouco. Coloquei Lin Liu no penhasco. Espere aqui, tome cuidado para não ser atacada de surpresa. Eu vou lidar com o chefe. Depois de dizer isso, sem esperar que Lin Liu respondesse, encontrei um pequeno caminho ao lado e desci o penhasco ao longo do caminho. Quando pisei na área do pântano, em minha mente, lembrei-me de um aviso do sistema. Devido à influência do barco fantasma, a área segura se tornou uma área de fúria. A taxa de perda de vida na área é 100 vezes maior. Este pântano tem atualmente uma taxa de perda de vida 100 vezes maior. Em outras palavras, nesta área de fúria, basta permanecer por cerca de 15 minutos para consumir um dia inteiro de vida. Claro, essa área de fúria temporária não tem muito impacto. Mas 3 meses após a chegada do jogo de artefatos divinos, a primeira proliferação de devastação eclodiu. Toda a realidade da Estrela Azul se transformaria em uma zona de fúria. E haveria até zonas de desastre e zonas de pesadelo ainda mais aterrorizantes. Só então a catástrofe da humanidade realmente chegaria. Nesse momento, essa mensagem do sistema. Apenas dei uma olhada rápida e não me importei. Eu já entrei no estado invisível e estou andando no pântano. Logo, os corvos cinzentos se dispersaram como nuvens. Um navio fantasma dilapidado com quase 5 metros de comprimento apareceu na minha frente. No navio fantasma estava um esqueleto quase desmoronando segurando um remo. Na proa do navio havia uma lanterna espiritual queimando com fogo fantasma dourado. Navio fantasma dourado. NV.5. Qualidade: ouro. Especial: contagem regressiva de existência. 45 minutos e 25 segundos. Ainda bem que tenho 45 minutos. Eu dei um suspiro de alívio. Esses bosses especiais têm um limite de tempo de aparição. 45 minutos é tempo suficiente para eu derrubar este navio fantasma dourado. Vamos matar! Eu vi que a habilidade sombra da frente já tinha esfriado, atacando diretamente o navio fantasma dourado. Corte instantâneo. Meu corpo congelou e então reapareceu. Em vez dos esqueletos remadores no barco voador, era aquela bala espiritual dourada. Depois de usar minhas duas habilidades, avancei diretamente e recuei para longe o mais rápido possível. Imediatamente depois, os esqueletos remadores naquele navio fantasma dourado emitiram sons lentos e atrasados. O fogo fantasma acendeu em um par de órbitas oculares vazias. Na pântano circundante, repentinamente houve um fluxo de água. Um total de dezenas de jatos de água jorraram instantaneamente ao redor do navio fantasma. Estou bem ciente de que com meu corpo frágil atual, uma vez que eu seja atingido por esses jatos de água, a morte é certa. Felizmente, eu estava preparado, retirando-se imediatamente após o ataque surpresa. Mesmo assim, jatos de água estavam jorrando ao meu redor. Quase me fizeram morrer. Quanto mais perto do navio fantasma, mais densos os jatos de água, a menos que seja um guerreiro com um conjunto de equipamentos de prata. Caso contrário, não se pode resistir ao impacto de um único jato de água. Eu permaneci calmo e sereno, prevendo e me movendo, esquivando-me dos jatos de água que jorravam repetidamente enquanto me afastava do navio fantasma. Ao mesmo tempo, depois que os jatos de água jorravam, 12 fantasmas d'água apodrecidos saíram rastejando do pântano. Havia 12 desses fantasmas d'água apodrecidos no total. Cada um tinha o nível de poder de combate de um chefe prata. Quanto à vida do navio fantasma dourado, mesmo que eu usasse minhas duas habilidades agora, ainda assim, só tiraria 1/10 da vida dele. Pode-se ver que ele tem cerca de 40 a 50 mil de vida. Para os jogadores atuais, cujas habilidades geralmente causam de 20 a 30 pontos de dano, matar este navio fantasma dourado é pura fantasia. Xiao Wei, eu vou morrer uma vez daqui a pouco. Enquanto desvio das habilidades, vou abrir a ração para Carpas Koi. Não se preocupe com o boss do oeste, espere eu voltar. Ao ouvir a palavra ração, Lin Li quase entrou em colapso. Ao mesmo tempo, na estrada que liga a cidade de Baker a este pântano, vários jogadores estão procurando por todos os lados. Eles realmente acham que sou fácil de intimidar, Homem de Ferro? Um homem de meia idade usando uma armadura pesada e com uma cicatriz de faca em forma de cruz no rosto. Está procurando meu paradeiro com uma expressão sombria. O codinome deste homem de meia idade é Homem de Ferro. O rastreador que eu matei em segundos agora há pouco era um de seus subordinados.
Quando eu estava derrubando lendas e conquistando Shabax, esse garoto ainda estava mamando. Homem de Ferro está muito interessado em mim e sempre quis me rastrear. Mas eu fiquei invisível assim que saí da cidade, então ele não conseguiu me encontrar. Finalmente, agora ele teve a chance. Eu saí com uma garota. No fim das contas, os jovens são assim, não conseguem se conter e já saem com garotas. Homem de Ferro sorriu. Ele acha que, mesmo que eu possa ficar invisível, a garota não pode. Basta segui-lo para descobrir meus segredos. No final, eu voltei e matei todos os seus subordinados. Agora, Tiamat está liderando cerca de 20 pessoas. Eles estão se espalhando e procurando na direção oposta à minha. Durante este período, muitos capangas foram cercados e mortos por monstros. Mas Tiamat não se importa. Contanto que ele possa descobrir meus segredos, tudo vale a pena. Chefe, encontramos aquela mulher. Está em um penhasco. Na frente dela há um pântano. A sombra está lutando contra o boss sozinha. Essa descoberta deixou Tiamat extremamente animado. Ele imediatamente ordenou que seus subordinados se reunissem e corressem em direção ao pântano. Estou constantemente desviando dos vários ataques rápidos de água liberados pelo navio Fantasma Dourado, ativando a exibição da sombra instantânea e o dardo de fúria repetidamente. Como os ataques do boss são muito frequentes, eu não tenho muitas oportunidades de atacar. Justamente quando a saúde do navio Fantasma Dourado caiu pela metade, o espírito de fogo fantasma na proa do navio de repente começou a balançar. Uma onda de alma invisível se espalhou ao redor, estendendo-se por mais de 100 metros. Quando fui tocado por essa onda de alma, fui imediatamente paralisado. Mesmo que eu estivesse em um estado invisível, não pude ser varrido por essa onda de alma. No momento seguinte, uma violenta explosão de água irrompeu sob meus pés, envolvendo-me e me matando instantaneamente. Este é o mecanismo de meia-vida do navio Fantasma Dourado. Um enraizamento forçado de grande alcance que dura 5 segundos. Não há como escapar, só dá para aguentar. E isso já estava previsto. Você morreu. Você perdeu 326 anos de vida. Não negociável. Você morreu. Você perdeu 1087 dias de vida. Negociável. Explodiu metade da minha vida. Mas não afeta muito. Contanto que eu volte. Eu posso pegar de volta a vida negociável que explodiu. Quanto à vida não negociável, essa perda e o item que o navio fantasma vai dropar não são importantes em comparação. Justamente quando eu morri e voltei, Tainan chegou com seus subordinados. Ele viu a cena de eu sendo morto e minha vida explodindo. Ha ha ha. O céu está realmente me ajudando. Tainan riu histericamente. Esse idiota está realmente inchado. Ele realmente ousa lutar contra um boss de nível ouro sozinho. Irmãos, vamos lá. Nós vamos assumir o chefe. E já vamos pegar a vida que o Sombra dropou. Ele olhou para aquele orbe cinza-branco com dor. Um orbe cinza-branco tão grande. Pelo menos algumas centenas de dias de vida negociável, certo? Tainan liderou seus irmãos direto para o navio Fantasma Dourado. Mas em apenas um breve momento. No pântano, havia 30 ou 40 fantasmas de água podres de nível prata. Em coordenação com as colunas de água por todo o navio Fantasma Dourado. Eles aniquilaram diretamente aqueles 24 homens no local. Eles nem sequer conseguiram se aproximar do ponto onde eu morri. Os orbes de vida cinza-branco explodiram por todo o pântano. Um chefe especial que até eu preciso morrer uma vez para matar. Não é algo que possa ser conquistado tão facilmente. Tainan e seus subordinados que retornaram à pequena cidade ficaram completamente chocados. Como esse chefe está tão ocupado? Como aquele Sombra conseguiu reduzir a vida dele pela metade? Que droga! Seus rostos estavam sombrios um por um. Originalmente queriam assumir o chefe de nível ouro que o Sombra estava enfrentando. Nunca esperavam que o chefe estivesse tão ocupado. O rosto de Tainan estava sombrio. Desta vez, eles sofreram uma perda muito grande. De acordo com a teoria de Tiamat, não há problema em perder um pouco de vida não negociável ao morrer. A chave é antes que a vida não negociável termine. Ficar forte o suficiente. Mas agora eles estão apenas se entregando. Vamos! Continuar. Tiamat, naturalmente, não está disposto. Sob o olhar de muitas pessoas na cidade de que liderou a equipe e partiu sob olhares diferentes. A situação deles surpreendeu muitas pessoas na cidade. Não é comum tantas pessoas serem aniquiladas juntas agora. Então outras pessoas o seguiram. Deixaram a cidade e foram em direção ao pântano. Mas minha velocidade é muito mais rápida que a deles. Quando Tiamat liderou a equipe para partir, eu já havia chegado ao pântano novamente. Continuei usando as mesmas táticas de antes para lidar com o navio Fantasma Dourado. Depois de ficar com metade da vida, o navio Fantasma Dourado ganhou mais algumas habilidades. Quando o esqueleto do navio Fantasma Dourado falou, ondas de água se espalharam ao redor.
Com meus atributos atuais, ser atingido por essas ondas. Só há um caminho para a morte. Mas para mim, essa coisa é fácil de entender. Quando a onda de água se espalhou, só preciso pular. Quanto às outras habilidades do boss, a maioria são habilidades de alvo único. Como eu estava sempre invisível, essas habilidades não foram lançadas. Só preciso me concentrar em ataques de área. Quando o boss estava com um quarto da vida restante, Tainan finalmente chegou com reforços novamente. Eles olharam para os orbes de luz vital por todo o pântano, e imediatamente quiseram entrar para me matar e roubar o boss. Mas quando eles estavam prestes a deixar a floresta e entrar no pântano, de repente, um raio de luz voou da floresta e atingiu Tainan, e se espalhou para várias pessoas ao seu redor. Este é o nível de dano da maioria dos jogadores nesta fase. Para impedir que alguém me perturbasse, Lin Liu se escondeu na floresta e lançou um ataque furtivo. E a equipe que ele liderava já era de elite. Sabia que a agilidade era muito importante neste jogo. A velocidade de movimento de Lin Liu é muito maior do que a dos jogadores comuns. O ataque furtivo acertou e, vendo o oponente se virar, Lin Liu fugiu imediatamente. Eu estava lidando com o general demônio dourado no pântano. Observando esta cena de longe, não me importei muito. Na verdade, mesmo que essas pessoas entrassem no pântano, a maioria também morreria. Corte sombra instantâneo. Dardo de veneno mortal. Preparei a oportunidade e foi mais uma sequência. O chefe só tem 5.000 de vida restantes. Parece que resta apenas 1/10 na barra de vida. Justamente quando outro grupo de jogadores chegou à beira do pântano, eu completei o último corte sombra através do General Fantasma Dourado. As luzes da lâmina das artes marciais floresceram no corpo do chefe em sucessivos golpes. Nin matou o General Fantasma Dourado. Nível Ouro. Você ganhou 4.800 pontos de experiência. Parabéns, você subiu para o nível 8. Parabéns, você ganhou 7 pontos de evolução. Você ganhou 216 dias de vida. Negociável. Ao mesmo tempo, um anúncio para todo o servidor ressoou na mente de todos os jogadores do jogo Artefato Divino. Jogador Sombra. Cidade de Baker. Primeira morte mundial de um chefe de nível ouro. Ganhou 3 pontos de reputação. Este anúncio foi repetido 3 vezes, deixando todos os jogadores do jogo Artefato Divino, tanto nacionais quanto estrangeiros, todos caíram em um estado de estupor e choque. Chefe Dourado. Primeira morte. Que diabos é essa sombra? Tão poderoso! Meu Deus! Eu não consigo nem derrotar um monstrinho. E o cara derrota um chefe de nível ouro. A cidade de Baker é a cidade inicial de qual país? Primeira morte de chefe nível ouro. Definitivamente é um especialista da nossa grande Coreia, Smida. 4 países unidos. Essa sombra definitivamente é um mestre do nosso país das cerejeiras, Japão. Wang Men ouviu a Aliança da Justiça. Acabaram de dizer que aquela sombra podia lutar sozinha contra um chefe de bronze. E o cara já matou sozinho um chefe de nível ouro. Como a diferença entre as pessoas pode ser tão grande? Enquanto inúmeros jogadores ao redor do mundo estavam chocados, minha expressão não mudou nem um pouco. Afinal, na minha vida passada, eu já havia matado alguns chefes pela primeira vez. Quando a última teletransportação instantânea foi liberada, o navio Fantasma Dourado explodiu com um monte de espólios no chão. Eu nem tive tempo de pegar. Quando um grupo de jogadores invadiu o pântano, Aguan, use uma habilidade para encontrar aquele cara. Mate-o e nós vamos ficar com a recompensa do chefe de ouro sozinhos. Um jovem alto e magro com a pele muito pálida. Mas ele olhou para o saque que o chefe dropou. Os olhos de Bai Ming brilharam intensamente. Chefe nível ouro. Em outras palavras, o que dropou no chão é pelo menos equipamento e livros de habilidades de nível prata. Eu até vi um brilho dourado, significando que há saques de nível ouro. Imediatamente depois, um jogador caçador atrás dele levantou a mão e invocou uma águia fantasma. A águia voou para o céu. Ondas de energia azul claro espalharam-se ao redor. Essas ondas de energia podem refletir, de acordo com a ideia deste grupo de jogadores. Eles podem me encontrar, que estou invisível, e então me matar. No entanto, quando a águia fantasma oficialmente espalhou ondas azuis claras, não conseguiu encontrar nenhum jogador invisível. O nível de habilidade de reflexão que os jogadores podem obter na fase atual é todos de nível 1. E minha classe de sombra vem com um nível de invisibilidade mais 1. Então esses jogadores naturalmente não podem me encontrar. Não estou com pressa para pegar o saque no chão. De qualquer forma, há um tempo de proteção de propriedade, ninguém mais pode pegá-lo. Ainda quer me matar para roubar minhas coisas? Está sonhando alto. Eu ri internamente como um fantasma invisível, vagando ao redor. Havia um total de 10 pessoas juntas, aproximando-se do corpo do navio Fantasma Dourado.
Eles supõem que eu já fugi. Caso contrário, não haveria razão para eles não me encontrarem mesmo depois de soltar o falcão espectral. Ele é esperto. O jovem alto e magro levantou a mão com um sorriso frio. Mas não baixem a guarda, estejam prontos para lutar a qualquer momento. O tempo de proteção dos itens do boss é de 5 minutos. Após 5 minutos, os itens desse pãozinho serão nossos. O falcão espectral voa acima de suas cabeças. O reflexo da energia se espalha, fazendo com que se sintam muito seguros. De repente, uma figura passou rapidamente por seu campo de visão, acompanhado por inúmeros brilhos de espada, atacando todos os 10 simultaneamente. Eles só viram números de dano por toda parte flutuando ao seu redor. Então tudo escureceu e eles morreram no local. Corte atordoante instantâneo. Se eles se dispersassem, seria um pouco problemático para mim matar. Já que estão juntos, não podem me culpar por não ser humano. O brilho da espada passou ao lado da carcaça destruída do navio fantasma dourado. De repente, apareceram 12 esferas de luz cinza esbranquiçadas da vida. O pântano do dia inteiro finalmente ficou quieto. Falando nisso, para onde foi Lin Liu? Olhei ao redor do pântano e não vi ninguém. Não tive pressa em usar a mão gananciosa no cadáver do navio fantasma dourado. Em vez disso, abri primeiro o painel de habilidades. Antes, eu tinha 6 pontos de evolução. Esse boss também deu 7, completando 13 pontos. Evoluir mão gananciosa. Mão gananciosa. Apóstolo diamante. Habilidades de assassino tem 220% de chance de obter um prêmio de saque extra. O saque extra obtido tem 100% de chance de aumentar em um nível de qualidade. 100% de chance de aumentar em um nível de qualidade. Isso não é invencível? Minha respiração ficou um pouco ofegante. Mesmo tendo lutado no jogo Artefato Divino por 9 anos. Nunca ouvi falar de uma habilidade tão absurda. Você usou a habilidade Mão Gananciosa. A notificação do sistema chegou.